bem? Como é que vocês estão? E hoje nós vamos a mais uma leitura do capítulo, hoje vai ser o capítulo 10, tá? Que vai falar sobre tratamentos espirituais e reuniões especializadas. Gente, eu tô amando reler esse livro aqui com vocês. Só tem uma coisa, que eu tô sentindo falta de vocês comentarem, vocês me passarem como é que tá sendo para vocês. Estão conseguindo, estão continuando a leitura, capítulo por capítulo, estão conseguindo entender, porque eu confesso para vocês, eu leio, mas tem coisas que me fica aquela dúvida. Com vocês também é assim? Comentem aqui. É muito bom quando vocês comentam, porque isso é como se fosse um combustível para quem está do lado de cá da tela, tá bem? Então agradeço se você comentar. Claro, agradeço também a você que já me segue aqui no canal, a você também que compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que vai se beneficiar, agradecer a você e se beneficiar da leitura de conhecimentos como esse, né? Sobre espiritualidade, sobre terapias integrativas, sobre bem-estar, né? Então, você que já me segue, meu muito, muito, muito obrigada, tá? E se puder comentar alguma coisa, eu ficarei muito grata também. Claro que a gente quer sempre escutar elogios, mas se você tem alguma observação que me faça crescer, que faça o canal melhorar, também será muito bem-vindo, tá bom? Então hoje a gente vai estudar o tema, vai ler sobre o tema tratamento espiritual e reuniões especializadas. É o capítulo 10 e esse episódio é o 17. Então vamos nós começar a leitura. Embora os bons espíritos promovam sua ação benfazeja em diversas épocas e lugares, procurando levar o lenitivo a seus irmãos encarnados, e para isso escolham os recursos naturais do grande laboratório vivo da natureza, é no ambiente espiritual de uma casa espírita onde os trabalhadores se harmonizam pelos seus pensamentos e pelo estudo das leis da vida, que mais recursos podem empregar em benefício dos irmãos sofredores dos dois lados da vida. No início do movimento espírita, e mesmo na atualidade, em alguns casos, as reuniões de materialização eram realizadas com o objetivo de pesquisar, enquanto outras eram realizadas levando à cura e às cirurgias mediúnicas. Esse tipo de tratamento, em que entidades abnegadas se submetem ao contato direto com fluidos ectoplásmicos oferecidos pelos médios, tende a diminuir em vista de métodos mais sutis de tratamento espiritual. A propósito, se tais intervenções mediúnicas têm produzido ao longo do tempo alguns benefícios a um número razoável de pessoas, é claro que esse tipo de cura não se constitui no objetivo real do espiritismo. Quando falamos aos meus irmãos a respeito de tratamento espiritual ou de cura, entendemos com isso a recuperação moral do indivíduo, seu reequilíbrio espiritual. O grande objetivo dos espíritos superiores é a elevação moral do ser humano. As intervenções por meio de uma atuação mais direta no mundo das formas poderão até ocorrer, mas visando abalar as convicções materialistas dos pretensos sábios, despertando-os para a vida espiritual e para a responsabilidade que advém dessa realidade. Ô, gente, vou ter que dar uma paradinha aqui para comentar sobre isso. Então, vocês percebem que o intuito principal da espiritualidade de luz, né, da espiritualidade que serve a Deus, não é sobre a questão da cura física apenas, né? Segundo a espiritualidade, a doença, quando chega nessa matéria, na nossa matéria, que é o último corpo, ela já vem expurgando do corpo espiritual, do corpo emocional, do corpo mental,
do corpo energético para essa parte que é a última, que é o corpo físico. E como aqui nesse livro, Medicina da Alma fala, a espiritualidade, ela não tá se preocupando, ela não está assim, empolgada de curar o corpo físico, não é isso. Ela quer que chegue a cura moral do espírito. Gente, o que é o moral? É os nossos pensamentos equilibrados, tá? É os nossos comportamentos, é o desejar o bem, é pensar no bem, não é? É a gente estar alinhado com o nosso propósito como filho de Deus, né? De que forma a gente pode servir a Deus, seja do lado profissional, seja do lado social, seja do lado familiar. É isso que a espiritualidade está preocupada. Não está preocupada de você ficar curado e continuar o mesmo, não. E a gente agora vai atrás de entender o seguinte: qual é o propósito da doença, meu povo? Qual é o propósito da doença? O propósito da doença é nos levar a uma reflexão do que foi que ocorreu, o que foi que fez ocorrer aquela doença. O que foi que me levou a atrair um estado de doença como aquele. Então é muito mais profundo, entendem? E aqui nesse parágrafo aqui, eles deixaram muito claro isso, muito claro. Então, eu não poderia passar sem comentar, né? Então, vamos continuar. As intervenções por meio de uma atuação mais direta no mundo das formas poderão até ocorrer, mas visando abalar as convicções materialistas dos pretensos sábios, despertando-os para a vida espiritual e para as responsabilidades que advêm dessa realidade. Os trabalhos de materialização que em certos tempos ocorriam com algumas frequências foram lentamente diminuídos, devido também à ação irresponsável e mistificadora de muitos médios, utilizando-se de recursos criados por eles mesmos e desejosos de serem reconhecidos como médios de materialização. Conseguiram, com sua conduta, macular a imagem de fenômeno mediúnico, que erroneamente é confundido com a própria essência da doutrina. Igualmente, observamos, de forma lamentável, o despreparo de muitos dirigentes espíritas da atualidade, que vivem criando pretensas reuniões de materialização e cura, sobre a orientação de pseudos mentores, sem contudo haver algo de realmente produtivo em suas realizações. Olha aí, gente. Isso aqui é profundo, né? Profundo, né? Eita, tem uma notazinha aqui que é a nota 49. A gente vai chegar nela ainda, tá? Ó. Criou-se um misticismo exagerado a respeito do assunto por falta do método científico de pesquisa. Aí anota aqui, ó, em cima do método científico de pesquisa. Vamos à nota, tá? A nota sobre método científico de pesquisa não significa medir ou qualificar fenômenos. O que José Peglepper recomenda não é, portanto, inserir o espiritismo no domínio das ciências acadêmicas, química, física ou biologia, como tantos indivíduos e instituições espíritas têm se empenhado em fazer, para, segundo dizem, dar fundamentação científica à doutrina. É o próprio Kardec que explicita na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre o Livro dos Espíritos. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas de mesma forma, requerem condições especiais. E outro ponto de partida, querer submetê-la ao processo comum de investigações é estabelecer analogias que não existem. Kardec já aponta o caráter científico da doutrina espírita, porém localizava esse caráter na parte fisiológica e não nos fenômenos,
demonstrando que já entendia o papel da teoria como dando coesão, inteligibilidade aos fenômenos, antecipando as descobertas da moderna filosofia da ciência. Para realizar o que propõe José Peglepper, basta repetir os passos de Kardec, em vez de descartar o passatempo das mesas girantes ou de se deslumbrar com ele e encará-lo de forma mística. Ou de se deslumbrar com ele e encará-lo de forma mística, né? Ele continuou a observar o fenômeno, encontrando ali a chave de uma nova doutrina. A utilização do método científico de pesquisa compreende observação, registro, busca de informações, criação de hipótese, experimentação, discussão, comparação e conclusão. Tudo deve ser avaliado e testado, e não aceito como dogma, por fé em quem quer que seja, não raro em falsos mentores. Deve haver o compromisso com o uso da razão crítica, propor hipóteses e testar o funcionamento delas. Os fatos precisam ser explicados por uma teoria coesa, que lhe dará sanção racional, expressão utilizada pelo codificador no parágrafo 29 do Livro dos Médiuns. Bom, aqui termina a nota número 49, eu vou voltar lá para a página onde a gente estava, né? Basta alguém ou algum espírito falar da necessidade de utilizar ectoplasma para determinar o trabalho e logo tem início um triste espetáculo teatral, representado por dirigentes e médios mal informados, no constante abrir de boca e na salivação exagerada e forçada, como se tentando convencer alguém de que estão exudando o ectoplasma, do qual os espíritos se utilizarão para o suposto trabalho. Felizmente, o ridículo a que se expõem alguns desses irmãos fica restrito aos limites físicos das casas espíritas, onde, em muitos casos, o misticismo substituiu há muito as pesquisas científicas sérias e bem orientadas, e onde a imaginação e o orgulho, a hipocrisia e a mistificação de pseudoguias substituíram a presença dos verdadeiros mentores e orientadores espirituais, bem como o estudo sério e aprofundado das obras do insigne codificador Allan Kardec. Gente, outro comentário, né? Aqui. Vocês estão percebendo aqui que o autor, ele está tecendo aqui uma crítica ao movimento, entendeu? Em boa parte, não todas, mas em algumas casas espíritas. Né? Ele não está dizendo aqui que no espiritismo, nas casas espíritas, que o espiritismo é isso. Ele está falando que acontece em algumas casas espíritas, os médios, eles, quando se fala de materialização, de doação de ectoplasma, então eles, por ignorância mesmo, ou até por uma questão de vaidade do médio ou do dirigente, então eles começam a criar a parte do fenômeno, que a espiritualidade, ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em saber quem quer ser útil, quem quer arregaçar a manga e ser útil para que eles possam fazer o resgate dos irmãos em sofrimento, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece, né? Em toda congregação existe aqueles que, vamos dizer assim, não entenderam ainda o propósito, né, daquele local, daquela doutrina, né? Daquela casa, né, religiosa, né? Então, continuando. Quando companheiros necessitados aportam em algumas casas espíritas, muitas vezes precisam de um ombro amigo, de consolo, de orientação psicológica ou espiritual. São imediatamente conduzidos a tratamento de desobsessão ou reunião de cura, quando não são tratados como portadores de mediunidade.
iniciando aí uma longa caminhada espiritual cheia de equívocos, devido ao despreparo, a falta de estudo e a irresponsabilidade de dirigentes e médios que se julgam donos da verdade. É necessário kardecizar os arraiais espiritistas, adotando métodos científicos de estudo, observação e pesquisa, abdicando dos achismos e voltando ao uso seguro da razão e do bom senso. As reuniões que muitas vezes visitamos se encontram cheias de elementos humanos que distorceram os princípios espirituais da revelação espírita. Quantas vezes presenciamos informações desencontradas, mostrando o completo e lamentável desconhecimento das leis dos fluidos, de causa e efeito e dos demais princípios fundamentais da doutrina espírita, necessitando-se urgente retornar ao estudo dos livros básicos da codificação. Embora as dificuldades que nós, os desencarnados, encontramos como resultado do despreparo de muitos irmãos, mesmo assim utilizamos os elementos de que dispomos, conforme a urgência do caso o exija, mas esperamos igualmente que os pretensos seguidores da doutrina consoladora possam iluminar suas consciências com o estudo sério e o preparo moral que os habilitem a trabalhar como auxiliares conscientes e mais eficientes dos Espíritos do Senhor. Nas reuniões sérias realizadas com objetivos elevados e sem mistificações, utilizamos de recursos ectoplásmicos, doados pelos médios para intervenções cirúrgicas realizadas no duplo etérico ou no corpo físico, quando necessárias, e quando o passado espiritual dos nossos irmãos assim o permitem, sempre obedecendo à lei kármica. Tais intervenções têm por objetivo proporcionar oportunidade a nossos irmãos, que assim forem beneficiados, de se refazerem moralmente, iluminando-se pelo conhecimento espiritual. Segundo o conceito espiritual, toda criatura que guarde em sua intimidade algum desequilíbrio é por isso mesmo um enfermo da alma. Desse modo, pode-se considerar que todos somos necessitados da terapêutica evangélica para nos reequilibrarmos intimamente. Os tratamentos em níveis espiritual que não visem ao restabelecimento íntimo, moral ou espiritual do ser humano colocam-se em posição contrária aos objetivos dos espíritos superiores, dos imortais que orientam os destinos de todos nós. Tentar a promoção de médios, dirigentes ou agrupamentos espíritas sob o patrocínio de curas, receituários e cirurgias espirituais foge completamente ao objetivo da doutrina espírita. Embora sou estranho aos ouvidos de meus irmãos, a reunião de tratamento espiritual que mais aconselhamos para qualquer enfermo é a reunião de estudo do Evangelho, ou aquela em que o Evangelho é a temática principal e a doutrina é estudada com seriedade, na qual o misticismo é abolido e impera o estudo sério, coerente e racional. Aí tem aqui uma nota sobre o misticismo, é a nota de número 50. Entende-se aqui por misticismo a prática de fundamentar algo em crenças, e não na razão e no bom senso. Não se enxergue nenhum tipo de crítica aos místicos de todos os tempos, como João da Cruz ou Teresa d'Ávila, ou ao misticismo entendido como experiência pessoal de relação com comunhão com Deus, o que pertence à esfera do sentimento e da intuição. Né? Ou seja, né, ele está diferenciando aqui, né, a observação que ele fala sobre o misticismo, tá certo? E aqui, ó, gente, a figura, aqui, ó, uma figura, tá vendo aqui uma mulher, né, que ela tá dando um passe desse rapaz, né, ela tá posicionando a mão dela aqui por trás e outra bem na frente, parece aqui que é num chakra cardíaco, né, tá bem aqui, ó. E aqui uma frasezinha, ó. Pronto, passe magnético com dupla dispersão nos chakras e no sistema nervoso central. Sistema nervoso central, né, porque é bem aqui,
na parte da nossa coluna, né? Que é a inervação aqui da coluna, bem na cervical, onde passa toda a oxigenação, toda a inervação, né? Tanto para a parte do cérebro, como também descendo pela coluna. E aqui na frente, né? No chakra coronário. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Esse capítulo não termina aqui, eu dividi ele em duas partes, né? Para não ficar tão cansativa a leitura. E na próxima semana a gente volta aqui com a leitura das perguntas e respostas sobre esse capítulo, tá ok? Então, já quero agradecer mais uma vez a você que está fazendo o acompanhamento dessa leitura, tá? Convidar você a me seguir no Instagram também, aqui nesse endereço aqui, ó, @terapeuta Eliana do Vale. Vai ser uma satisfação ter você também lá como meu amigo no Instagram. Se você gostou, né, desse vídeo, com essa leitura que facilita a sua leitura, tá bom? Escutando, né, a leitura, em vez de pegar no livro, né, e ler, porque às vezes cansa a vista. Então, se você gostou, dá teu like, tá bom? E também, né, se inscreve aqui no canal para que você seja avisado, tá bom? E aí você vai receber a notificação. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana com um novo vídeo, continuando esse capítulo, tá?